Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que nós estudamos até agora. A primeira delas é o que é cidadania, né? O que é ser um cidadão? Bom, nós percebemos que a cidadania, ela está em todos os âmbitos da sociedade. É um cidadão aquele que está inserido nessa sociedade, mas o que faz uma pessoa ser realmente um cidadão, não é mesmo? Nós já vimos que uma das cidadanias que existem é a cidadania política. Na cidadania política, uma das prioridades, um dos pontos que faz com que a pessoa exerça a sua cidadania é através do voto. Mas não é só através do voto, né? Nós podemos pensar que toda a participação nos debates que acontecem na sociedade faz parte de uma cidadania política. Como, por exemplo, nós nos inteirarmos e queremos saber por que estamos desmatando a floresta amazônica. Quais as prioridades que o país tem em preservar as vidas e as florestas, a natureza. Isso é papel do cidadão, ele está exercendo, quando participa desses assuntos, está exercendo sua cidadania política. Também temos a cidadania econômica. E a cidadania econômica, diferente do que muita gente pode achar, não participa da cidadania econômica apenas bancos ou empresas, empresários e grandes fortunas. Todos os cidadãos participam dessa cidadania a partir do momento que estão trabalhando, por exemplo, que têm o seu salário ou que consomem no comércio e na sociedade. Um dos pontos importantes na questão da cidadania econômica é, por exemplo, as empresas que pensam no bem-estar tanto dos seus clientes como dos seus funcionários. Se os funcionários têm, por exemplo, um lugar onde as crianças possam ficar, um berçário ou uma escolinha onde as crianças podem estudar enquanto o pai ou a mãe estão trabalhando. Isso é pensar no bem-estar da família daquela pessoa que você está empregando. É importante que a gente entenda, por exemplo, é que o que está relacionado em todas as cidadanias é a responsabilidade. A responsabilidade, o cidadão, ele é responsável, mas não através apenas da sua individualidade, mas as empresas que também estão no país são importantes e têm um grande papel de responsabilidade para com todos. Outra cidadania é a cidadania civil, que são os direitos civis, os direitos e deveres, como as pessoas falam. Então, quais são as ações que o cidadão deve fazer e deve preservar diante do que é comum, que está no Estado, Ou, quando eu falo comum, é para todos. A lei de um Estado é para todos. É por isso que nós temos um ordenamento jurídico. Um outro ponto que também vimos é a respeito do civismo. Eu gostaria de falar aqui mais em relação aos valores cívicos, tá bem? Então, nós temos como valores cívicos, por exemplo, a liberdade. A liberdade nós conhecemos essa liberdade de ir e vir, de comprar, de vender, de poder viver como escolher. Mas também temos outras liberdades, A liberdade civil, a liberdade política, a autonomia moral, por exemplo, o que preserva para cada uma das pessoas escolher, por exemplo, qual é a fé que gostaria de ter, quer dizer, qual é a religião de seu interesse, qual é o time de futebol do seu interesse, ou qual é o tipo de casamento ou união que essa pessoa quer ter. Se vai ter filhos, se vai estudar, se é um projeto de vida. Isso também faz parte da liberdade do cidadão. O outro ponto é a igualdade. Bom, se a gente olhar em volta, nós vamos perceber até mesmo em casa que ninguém é igual.
né? Nós somos semelhantes, parecidos. Um tem o nariz de pai, outro tem a orelha da mãe, mas assim, iguais nós não somos. Também não somos iguais em questão do gênero. Aos nossos antepassados, algumas pessoas têm antepassados aqui mesmo do Brasil, são indígenas, outras pessoas vieram de outro país, ou da África, são descendentes de africanos, outros são descendentes de libaneses, de japoneses, de portugueses, espanhóis, alemães. Nós não somos iguais. Numa sociedade, nós precisamos ver que o múltiplo, o diverso, a diferença é uma coisa boa. É assim que a gente aprende a cultura de outros lugares. Nós precisamos resguardar o mínimo de igualdade. E a igualdade que nós resguardamos é a igualdade da lei. É através da lei que nós nos colocamos como iguais. Se não posso, no colégio, jogar o lixo no chão, eu não posso, a diretora não pode, o professor não pode, isso é uma lei. Quando falamos de lei, então nós igualamos as pessoas. O outro ponto, e o que eu penso que é um dos mais importantes, é o ponto do diálogo. Nós precisamos, quando vivemos em sociedade, resolver as nossas diferenças e os nossos dissensos através de diálogos. Por exemplo, se em algum bairro está precisando de luz ou de alguma benfeitoria, e em outros bairros precisa de água, nós precisamos entrar num consenso com a prefeitura o que vai ser feito. Isso é uma cidadania ativa. Como também as questões que eu já falei sobre meio ambiente e todas que resultam ou que dependem da lei que o país vai aplicar, nós precisamos saber. É muito importante participar das coisas que acontecem. Bom, por enquanto nós vamos falar desses 3 pontos principais sobre os valores cívicos. Bom, se nós olharmos a história do mundo, antigamente, lá na Grécia Antiga, o cidadão nós tínhamos 2 tipos de cidadão dentro de Atenas. No seu professor, a sua professora de história pode confirmar isso comigo. A cidadania, que nós chamamos de ativa, aquela que a pessoa participa das decisões, vota pelas decisões, e a cidadania passiva, que é aquela que recebe a lei e recebe as decisões que foram tomadas em plenário pelo Senado. Então, quem eram os cidadãos na Grécia Antiga? Bom, na Grécia Antiga só podia votar, ou seja, só era cidadão que tinha participação, que fazia parte dessa cidadania ativa, as pessoas do sexo masculino que tinham propriedade e que eram de maior. Então, se fosse um garoto, por exemplo, mesmo tendo terras no seu nome, ele não podia votar porque ele ainda não tinha idade suficiente para votar. Nesse tempo, a mulher não votava. Olha como as coisas mudaram. Hoje, a mulher participa da vida pública, vota, é candidata para qualquer uma das posições, ou prefeitura, ou vereadores, ou governo, e tem uma participação importantíssima na economia do país. Estima-se que mais de 70% dos trabalhadores hoje no Brasil sejam do sexo feminino. Então, é importante que a mulher também vote e que se intere das questões que estão sendo decididas. Bom, por hoje é isso que nós vamos ver. Eu vou deixar com vocês aí um outro link, que é o link do filme em que vocês vão assistir e fazer a atividade de avaliação 1, a nossa AV1, uma atividade avaliativa. É só assistir o filme e responder as questões que vão estar publicadas aí no formulário, tá bem?
Uma boa semana para vocês. E lembrem-se, fiquem em casa. A situação hoje é muito séria, é muito importante que vocês se cuidem, cuidem de suas famílias e permaneçam em casa em segurança. Até a próxima aula.